Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um jogo aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. E galera, é o seguinte, sobre esse jogo, tipo assim, foi justo o empate. Por quê? Porque, cara, é claro que o jogo poderia ter sido um pouco mais tranquilo do que foi, sem expulsão, muito vacilo do Flamengo. Poderia. O Flamengo poderia ter ganhado sem muito apertamento, vacilando em passes que não erram. Então o Flamengo sentiu bastante a pressão. Então, cara, pra mim o empate foi justo. Por quê, Arthur? Porque, cara, é o seguinte, no primeiro tempo a gente teve o gol do Luciano, que foi um vacilo da defesa do Flamengo. O Luciano fez o gol. A nossa sorte que um lance depois o Arrascaeta sofreu um pênalti, e aí foi pênalti. Cara, é o seguinte, depois desse pênalti o Flamengo teve chances de poder virar o jogo, e inclusive virou o jogo com o gol do Samuel Lino, que foi um bonito gol. Só que praticamente nos minutos finais, lá por 35, 37, tomou um empate num vacilo, no toque assim, vacilou e tomou um gol. E cara, é o seguinte, a gente perdeu a chance de assumir a liderança, porque, cara, era um jogo que o Flamengo dormiu na liderança. É claro que agora a gente tem que torcer para o Santos arranjar alguma coisa, porque se o Palmeiras ganha, o Palmeiras se distancia bastante do Flamengo, porque o Flamengo está com 64 pontos, com esse empate vai a 65. Se o Palmeiras ganha, o Palmeiras aí, ó, 66, 67, pode ir vai a 68 pontos. Então a gente tem que torcer que o Santos apronte alguma coisa, se o Neymar conseguir um empate ou uma vitória. Um empate já tá de bom tamanho. Um empate está de bom tamanho. O empate está de bom tamanho. Mas a gente quer mesmo a derrota, que aí todo mundo fica com a mesma quantidade de pontos. Então foi um jogo muito disputado. Teve jogadores do Flamengo que jogaram bem, outros não jogaram. Para mim o Carrascal ficou muito em baixa. Já o Emerson Royal para mim jogou muito bem. O Emerson Royal, o Alexandre, o Samuel Lino, não vou falar que ele jogou muita bola, mas ele jogou bem. Claro que teve alguns erros que ele errou, mas ele consertava em jogadas, em passes, ou até a gente estava criticando ele, mas ele foi lá e fez um gol. É claro que isso não cala a boca da gente, porque ele ainda erra muita coisa básica. Então a gente tem que continuar torcendo para ele começar cada vez mais e melhorando, e ser aquele Samuel Lino que era no início, que no caso, para voltar a ser o Samuel Liso. Então torcer muito para ele voltar a ser aquele cara. Então foi um jogo muito disputado, E, cara, sobre a expulsão do Plata, o cara ama tomar cartão vermelho, né? Mas, tipo assim, pra mim foi justa a expulsão. Porque, cara, é claro que foi um acidente ali, mas como ele deu um pisão assim, eu acredito que era pra vermelho direto. Pra mim era pra vermelho direto. Entendeu? Então, pra mim, foi vermelho esse lance. Foi vermelho claro. Então, o Flamengo ficou com depois ficou com a menos. O Flamengo jogou muito mal, mas o Luiz Araújo, o De La Cruz, essa substituição. Claro que teve alguns lances que o Luiz Araújo foi bem, que o De La Cruz foi bem, que o Wallace também bem, mas depois da expulsão o Flamengo ficou muito abaixo do esperado. Então foi umas mexidas assim, que tipo assim, no começo funcionaram, mas depois não deram certo. Então agora, cara, o Flamengo aí vai pegar o voo, vai para o aeroporto, esperar. A expectativa é que o Flamengo chegue no Rio de Janeiro por volta de 3 horas da manhã. Então o Flamengo já volta para o Rio de Janeiro 3 da manhã, de amanhã já, né? 3 da manhã, e já começa a treinar para conseguir se concentrar para o jogo contra o Santos. E esse jogo tem que ganhar. Esse jogo tem que ganhar no Maracanã. Temos que ganhar do Santos, porque se o Palmeiras perde para o Santos, o Flamengo ganha do Santos, então pode ser uma boa oportunidade. Então a gente tem que torcer muito que o Santos arranje alguma coisa, um empate ou ganhe. A gente não sabe o que vai acontecer. Claro que o Santos está numa situação muito complicada. Eu vi muitos palmeirenses falando que o jogo já está ganho, mas o jogo é dentro de campo, né? Pode ser que o Santos surpreenda, mas a gente não sabe o que vai acontecer no jogo. Então, cara, foi um jogo justo, tá ligado? Um empate amargo, muito amargo. O Flamengo perdeu muitas chances de ampliar o placar. Poderia ter um jogo, poderia ter ficado 3-1 ou até mais, porque o Flamengo teve muitas chances, mas apenas conseguiu fazer 2 gols. Então, cara,
É melhor do que ficar um jogo todo ter 40 chances e não fizer nenhum. O Flamengo teve algumas chances e fez os gols, fez 2 gols, mas poderia ter feito mais. Então, é isso. Bom, galera, esse foi o pós-jogo aí do nosso Mengão. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo pra vocês, não esqueça, Jesus chama, falou.